quer dizer o tal biosensor? Pegar sensitivo, pessoa que diz que é contatada, pessoa que alega ter mediunidade, fazer elas participarem do experimento como sensores. Provavelmente já estava ou está no radar dessa galera outros ambientes que podem ter a mesma semelhança que o Rancho Skinwalker em fenômenos. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca listou um avião. Ela teve um contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia, que toda terça-feira está aqui para te trazer muito entretenimento, informação, entrevistas, bate-papo, conspirações e muito mais para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e lá em Jaboticacona. Jaboticablu ia ficar muito na cara, ia ficar muito fácil. É verdade. Aí vamos de Jaboticacona. Eu quase falei Conaticablu. Você acha que ia ficar legal, cara? Pode ser também, hein? Conaticablu. Lá de Conaticablu, Gustavo Cornacchione. Saravá. Como estás? Saravá, Oxóssi, meu amigo. Tudo bom? Tudo ótimo. E aí? Tudo bem também, minha avó não está perdida na rua hoje, então podemos gravar. Meus amigos, o Guto tem uma vida atribulada. O Guto e as suas histórias semanais. Um dia um copo estranho na geladeira, outro dia a avó dele de 85 anos fazendo coisas. O louco, que fala assim, o pessoal acha outra coisa. A senhorinha fazendo coisas que até acho que tá cheirando vida, cara. Olha, falar pra você. Mulher porreta mesmo, hein, Guto? Ela sai 8 horas da manhã pra ir empacotar coisa num apartamento da minha mãe, que vai entregar. Sai sem planejamento nenhum, celular sem crédito, perde o horário do ônibus pra voltar. Aí a gente tem que ir atrás dela, desesperado, pra ver se acha a senhora na rua, não acha. Esquece que tem gravação. Mas ela já tá em casa agora, ela já voltou pra casa. Isso é quase um episódio de um podcast completo. Isso eu chamo de terça-feira, sabe? Só mais uma terça-feira. Como é o nome da sua vozinha, Gu? Lina. Esse é o caso da dona Lina de Jaboticabal. Abduzida em Jaboticabal. Não sabia se eu ligava 190 ou se eu ligava pro Aro. Pra CIA, pra conseguir localizar. Eita, chegou bem lá no disco voador. Lá. Grande abraço pra dona Lina. Hoje, meus amigos, um papo daquele jeito que vocês sabem que nós gostamos e que vocês gostam também. Vamos falar de mais um programa do governo americano. Esse é novidade. Mais um conteúdo que basicamente não se encontra nada em português ainda, pois é muito novo, é muito recente. Esse é coisa ali de poucos dias, né, Guto, de lançamento. Menos de um mês que se fala dele. Nós já citamos aqui o projeto Conablu. Nós já citamos ele quando falamos do relatório do Aro que foi solto, que foi liberado agora em março. E no relatório foi citado Conablu. E nós agora vamos falar sobre isso, pois agora temos não só mais detalhes, mas como o relatório completo desse projeto. Antes de iniciar o nosso bate-papo, como de costume, convido você a curtir, compartilhar e interagir com a gente pelas redes sociais, pelo nosso Spotify, pelo nosso Instagram, onde você consegue encontrar as nossas pessoas, trocar uma ideia com a gente, mandar uma mensagem, mandar aquele feedback, mandar
mandar aquele abraço, fazer uma pergunta caso algum episódio te deixou com dúvida. Todas as nossas redes sociais nós sempre deixamos o Linktree, o nosso Linktree, ali com todos os nossos links de redes sociais, sempre deixamos na descrição do episódio, mas procura @ocontatopodcast e você vai nos encontrar, beleza? Segue lá, curte, comenta, compartilha. E você, se quiser ficar mais próximo da gente, apoia-se do podcast O Contato. apoia.se/ocontatopodcast. Você consegue realizar o seu apoio com um valor bem baixo. Você já consegue fazer parte da nossa comunidade, onde nós temos ali ufólogos, pessoal que é entusiasta, criadores de conteúdo, sempre a gente bater um papo ali, debatendo alguma coisa referente à ufologia, às vezes sem ter a ver com a ufologia também, porque é uma galera ali batendo papo descontraído, mas geralmente a gente consegue aprender alguma coisa nova por ali. Então, apoia.se/ocontatopodcast. Além da nossa comunidade, existem outras recompensas para você que quiser nos ajudar um pouquinho mais, tá bom? E se caso você queira nos ajudar de uma forma diferente, além de curtir, compartilhar e o nosso apoio, existe também o Pix do podcast O Contato Podcast, que nós vamos começar a deixar também. Teve gente que perguntou pra gente. Só que nós ainda não temos um controle direito disso. De imediato, a ideia é, mandou um Pix pra gente, a gente vai te jogar dentro do grupo. De imediato, tá? Mandou um Pix pra gente, a gente, né, vê, obviamente, condizente com o Apoia-se, né? Aí também a gente tem que ser justo. Somos gratos por qualquer apoio, por qualquer ajuda, mas condizente com o Apoia-se para não ficar um negócio injusto com os apoiadores que estão lá, né, no grupo. Então, condizente com o Apoia-se. Chamou a gente, qual que é o Pix? O Pix tá aqui, manda, né, comprovante, apesar que sempre avisa pra gente também. Dá um aviso lá, cara, acho que eu fiz um Pix pra vocês, tal. Pô, a gente já agradece e já te joga pra dentro do grupo nosso do WhatsApp. Pelo menos é o mínimo que a gente consegue fazer de imediato. Estamos pensando em uma forma diferente de controlar isso e poder garantir outras recompensas pra todo mundo também. Mais algum aviso, meu caro Gustavo Cornacchione? Temos, claro, temos também o Cineverso, né? O coletivo Cineverso dos super-heróis brasileiros. Se você gosta de ler histórias em quadrinhos, conheça no Instagram @Cineverso. Mais de 90 publicações com super-heróis brasileiros muito legais. Muito bem, você que está aí na nossa sintonia, na nossa vibe, no nosso link, no nosso podcast. Vamos agora para mais um bate-papo, esse sobre Kona Blue. Muito bem, caro ouvinte, eu acho que antes da gente vir com o conteúdo exato do que se trata o Kona Blue, acho que é válido a gente contextualizar tudo isso para vocês, de como chegamos até ele. Então, recentemente, nós falamos do ATIP, falamos do Aro, e em março, no dia 6 de março, para ser mais exato, o Aro solta aquele famigerado relatório onde ele traz o estudo sobre o APES, que foi realizado pelo governo americano de 1947, ou seja, desde o caso Roswell até os dias de hoje. Já falamos desse relatório várias vezes, já demonstramos a nossa insatisfação com esse relatório, não só nós, mas ufólogos, pesquisadores, outros entusiastas, inclusive militares, se mostraram muito insatisfeitos com esse relatório. Porém, no meio desse relatório foi mencionado o Kona Blue. E isso levantou uma série de questões entre o meio ufológico sobre o que seria esse tal de Kona Blue. A única coisa que eles falavam é que era um projeto Kona Blue, né? E não davam mais detalhes. Quando nós menos esperávamos, vem um relatório trazendo um monte de informação, né, Guto? Então, foi esse documento, esse relatório do Aro foi muito controverso, muito criticado pela ufologia internacional, né, por não apresentar muitos argumentos convincentes que corroborassem as conclusões dele. Entretanto, como o Vini falou, esse documento trouxe uma nova informação. Ali no meio das pouco mais de 60 páginas do relatório, né,
que é muito pouco para um relatório que tem o objetivo de contar toda a história da pesquisa ufológica americana, é citada ali a existência de um projeto que até então nunca se tinha ouvido falar. E esse projeto se chamava o tal do Kona Blue. E o Kona Blue veio com um impacto muito grande. Isso aconteceu agora, no dia 16 de abril, então é muito recente. Esse é um tema que nós gostaríamos de ter feito até um jornal Fofocas para vocês. Só abrindo aqui um parênteses, nós não desistimos de jornal Fofocas. A única coisa que também não desistiu da gente são as contas para pagar. Então a gente está tendo que dar uma atenção em algumas situações nossas, de agenda e tal, e a gente não está conseguindo dar uma atenção para o jornal Fofocas. Então a gente escolhe manter os episódios semanalmente, bonitinho, e o jornal Fofocas fica como um plano que logo ele volta na ativa. Tem muita gente que gosta. Esse tema era um tema para estar dentro de um jornal Fofocas, né? Pelo menos o início dele. Mas fica aí o recado para vocês, tá bom? Mas enfim, no último dia 16, então faz poucos dias, né? Nem um mês direito ainda. Nem 10 dias. Nem 10 dias. Já faz mais 10 dias que o pessoal tá ouvindo, né? Mas que a gente tá gravando agora. Isso, no lançamento do episódio já fazem 10 dias. Vão estar fazendo aí 14 dias exatamente, né? No lançamento do episódio. Mas no dia no dia que nós estamos gravando, nem 10 dias está fazendo ainda. E isso, obviamente, chamou muita atenção, né, desse documento, trazendo aí o suposto Kona Blue. Foi tornado público. O ARO liberou um novo documento a respeito exclusivamente sobre o projeto. E nesse episódio nós vamos falar mais um pouco sobre esse programa de estudo de UAP do governo americano, o recente liberado, né, esse documento novo liberado. Nós vamos analisar na íntegra todos os detalhes do documento que foi liberado pelo ARO. Então, o mais controverso de tudo, um pouco controverso de tudo isso é o ARO, depois de tudo que foi feito, ele liberar esse documento. Então parece que foi meio que uma passada de pano ali pra galera poder ficar um pouco mais calma com o relatório pífio que foi feito pelo ARO. Então eles, como mencionaram o Kona Blue, liberaram esse documento e deram uma acalmada ali na galera. Eu acho, minha opinião pessoal, que isso aí já é consequência do Kirkpatrick não tá lá, velho. Porque... Será, Guto? Eu não sei, cara, porque os caras... Esse documento, ele foi... O Kona Blue, a gente vai falar lá na frente, né? Mas é um detalhe que pode adicionar já. Assim, ele era confidencial, a existência desse projeto. Era confidencial e ela foi liberada pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos. Foi desclassificado em julho do ano passado. Sim. E só foi... Então, assim, desde julho do ano passado... O ARO já está sabendo dessa história. Uhum. Aí entrou agora aí no relatório lá que foi elaborado pelo Kirkpatrick. E agora que o Kirkpatrick não está lá, não teve nenhum mês que saiu o relatório do ARO. Menos de um mês depois, acho que uns 20 dias depois, no dia 16 agora, o ARO publicou esses documentos do Kona Blue que tinham sido desclassificados. Então, não sei. Pode ser uma consequência, talvez, do Kirkpatrick não tá lá mais. Pode ser, faz sentido, porque talvez até o próprio ARO, né, respondendo o próprio relatório deles mesmos, né, o novo diretor do ARO, de repente, respondendo ao relatório que foi emitido pelo ARO com o comando do Kirkpatrick, pode ser que eles mesmo falaram, não, agora que o cara saiu, vamos fazer alguma coisa andar pelo menos Ou vamos fazer parecer que tá andando, né? Isso. Então, a gente não consegue entender, até isso seria já quase uma conclusão do episódio, né? Mas a gente não consegue entender ainda qual é a real intenção de liberar esse documento dessa forma. Um documento que era classificado, aí os caras fizeram a desclassificação dele com mais de 10 anos de antecedência e agora solta esse documento e não fala nada, solta ali e fala, ó, tá aqui o documento inteiro, vocês podem ler, fica à vontade. Tá lá no site do ARO para vocês, né, para quem quiser. Nós vamos deixar o link do ARO de novo no episódio. Então, para quem quiser ler o Kona Blue na íntegra, tá no site do ARO, só dá uma procurada lá que vocês vão encontrar. Esse documento, assim, antes da gente contextualizar a história dele, é muito legal porque ele conta, ele traz as trocas de memorandos entre os oficiais lá do governo, né?
entre políticos, pessoal das agências lá, tem as trocas de memorando sobre o programa e tem a apresentação do programa para o departamento, sabe? O que foi elaborado para apresentar o programa para o departamento lá. Não vou falar qual para não apressar o episódio aqui. Mas é um documento bem legal. E assim, quem quiser, você acaba aprendendo bastante até mesmo sobre o HIP, os programas anteriores. Então, para contextualizar a história, vamos utilizar um trecho do documento liberado pelo Aro, chamado História e Origem do Kona Blue. Só como, antes da gente ler esse item, só como critério de curiosidade, Kona Blue significa, tem um símbolo, uma simbologia meio que de onda, né, Guto? Parece que é uma questão de praia. Kona é uma palavra havaiana, né? É uma ilha do Havaí, também tem referência na religiosidade nativa do Havaí como um paraíso, né? E Blue também, né? A gente tem muito, como o próprio Rony Vernet citou na live dele ontem, né? A gente tem muito programa aí, Blue Book, Blue Bean, né? Então, será que será uma onda azul que tá vindo aí? A Aro rastreou a origem da proposta do Kona Blue ao programa HIP-OSEP, gerenciado pela Agência de Inteligência de Defesa, DIA, de 2009 a 2012, e financiado por recursos do Congresso. Fazer uma pausa aqui. Olha o nome que a gente já vai começar a aparecer e vocês vão começar a ver as ligações que vão vir. A gente nem começou, hein? Olha esse nome. Bigelow Aerospatial, ou Aeroespacial. Bigelow é o nome da empresa. Com sede em Nevada, atuou como contratante principal executando fundos para o programa e entregou vários relatórios durante o período do seu contrato. DIA encerrou o programa devido a uma falta de mérito e falta de utilidade nos produtos que Bigelow produziu para a missão da DIA, lembrando, Agência de Inteligência de Defesa. Quando a DIA cancelou o OSEP, o HIP, vários indivíduos envolvidos nesse programa defenderam que o DHS, Departamento de Segurança Doméstica, assumisse o esforço e financiasse uma nova versão do OSEP e HIP, sob o codinome Kona Blue. De acordo com a proposta, o Kona Blue continuaria o trabalho anteriormente realizado pela OSEP e HIP do DIA para investigar, identificar e analisar informações sensíveis, materiais e tecnologias para incluir veículos aeroespaciais avançados. Em 2011, o DHS, sob o secretário de Ciência e Tecnologia, estabeleceu o Kona Blue como um PSAP, né, uma proposta de programa de acesso especial, baseado em afirmações de que existiam informações e materiais relevantes que exigiam este nível de proteção. O secretário também citou o interesse do Congresso no assunto e possíveis impactos sobre segurança interna como parte da justificativa do programa. 6 meses depois, porém, o vice-secretário do DHS desaprovou o Kona Blue como um programa de acesso especial, um SAP, e dirigiu ainda a sua rescisão imediata. Esse é o texto inicial para o nosso bate-papo aqui. Falamos várias siglas no meio de tudo isso, né? Então um dia, só trazendo de novo para quem às vezes não está muito habituado, DIA, que é a Agência de Inteligência e Defesa, o DHS, que é o Departamento de Segurança Doméstica, tá? E PSAP, que é uma proposta de programa de acesso especial, e também tem o SAP, que é o programa de acesso especial. No caso, tudo isso envolvido ainda pelo fim da OSEP e do HIP. É bom deixar claro pro pessoal que a gente fez um programa sobre o HIP, né? Aí o pessoal tá ouvindo aqui a gente falar OSEP, HIP. O que é OSEP? A OSEP era um departamento, era como se fosse uma compartimentalização do HIP. O HIP foi aquele programa que foi financiado, foi patrocinado pelo senador americano Harry Reid, de 2007 a 2012, com direção do Lu Elizondo, que era, como falou ali, a empresa que executava o trabalho era a Bigelow, né? E dentro do HIP tinha um programa dentro dele que era o OSEP, que era quase como se fosse assim, tipo,
Se a gente fosse fazer uma analogia com política, como se fosse um regime parlamentarista, o ATIP era o presidente e o OSEP é quem dirige, é o primeiro-ministro. O OSEP era uma outra sigla para um departamento dentro do ATIP que executava as coisas. E aí esse texto aí que a gente leu, né, que o Vini leu, ele contextualiza, né, que depois que o Pentágono cancelou o ATIP porque dizia que não estava tendo utilidade, as coisas não estavam tendo retorno, segundo eles, né? Os envolvidos no ATIP, o senador Harry Reid, o Chris Mellon, o Bigelow, o Lou Elizondo, eles partiram para tentar continuar a pesquisa do ATIP com um novo programa, que seria o CONABLU. Só que tirando ele debaixo do braço do Pentágono, né, do Departamento de Defesa, que o Departamento de Defesa foi lá e cancelou o programa. Eles tentaram colocar isso no Departamento de Segurança Doméstica. E a importância de... Por que fala ali PSAP, né? Special Access Program. Programa de Acesso Especial quer dizer que é um programa que ele precisa ter essa categoria para ele ter acesso especial, né? Ou seja, ele vai ter credencial para ter acesso a algumas coisas que outros programas, outros departamentos não vão ter. E o CONABLU, por que ele é um PSAP? Porque ele é um projeto de programa de acesso especial, ou seja, ele era uma proposta. Isso que a gente está tratando aqui é uma proposta do CONABLU, como ele seria. Bom, então o CONABLU, né, ele foi uma tentativa dos envolvidos do OSEP, né, e do ATIP de continuar as pesquisas que foram barradas pelo Pentágono. Essa tentativa ela durou 6 meses, entre 2011 e 2012, quando a proposta foi finalmente rejeitada. E o que a gente vai analisar agora é o documento até então confidencial que foi desclassificado em abril de 2023, em abril de 2024, nesse mês agora que passou. Esse documento ele era a apresentação do projeto elaborado pelos criadores, né, ao Departamento de Segurança Doméstica. É um documento de 56 páginas, então a gente vai tentar abordar os pontos principais que jogam luz aí sobre o projeto, né? E a gente começa agora já com a descrição do projeto. Então, a primeira parte da descrição, a gente vem com o seguinte item. Este projeto irá identificar, investigar e analisar informações sensíveis, materiais avançados e tecnologias para elevar o conhecimento básico sobre dados técnicos e científicos emergentes ou disruptivos em potencial. Esse é o primeiro item do início desse projeto, que é o CONABLU. Eu acho que é legal a gente sempre lembrar vocês, mais uma vez, isso foi um projeto. O CONABLU, diferente do ATIP, diferente do ARO, diferente da Força Tarefa, o AP, enfim, diferente de todas essas movimentações que rolaram no governo, o CONABLU não aconteceu. Nós estamos Há controvérsias. Nós estamos contando uma história para vocês aqui. Segundo o ARO e esse documento, aconteceu. Não aconteceu. Então nós estamos contando aqui para vocês uma história de algo que poderia estar acontecendo neste momento, poderia estar sendo desenvolvido neste momento, ou que simplesmente alguém falou vamos, alguém falou não vamos, e aí a história acabou em 2012. Depois, lembrando que esse documento, né, é como assim, por exemplo, se você fosse um funcionário de uma empresa e o gerente de projeto te encomenda lá um projeto, você tem que fazer o pitch, né? Você tem que apresentar, vender a tua ideia. Então é isso aqui que eles estão fazendo para o Departamento de Segurança Doméstica. Em seguida, eles apresentam quais seriam os potenciais resultados se esse programa fosse realizado, né? E no caso aqui, potencial resultado pro Departamento de Segurança Doméstica. Então, abre aspas. O Escritório de Ciência e Tecnologia do Departamento de Segurança Doméstica
tem a perspectiva de identificar uma categoria única de ameaças e oportunidades científicas e tecnológicas. Então, interessante, né? É uma categoria única de ameaças e oportunidades científicas e tecnológicas. Terceiro ponto, justificativa do projeto. Então, eles trouxeram, como o Guto disse, é um pitch, onde o pessoal está fazendo ali aquela reunião e apresentando a ideia de, a gente está querendo fazer um projeto que ele vai funcionar assim. Já deixando claro também, diferente do ATIP, que nós lemos os slides de conclusões de pesquisas que foram feitas pelo ATIP ao secretário de Defesa. Esse não. Esse aqui a gente está lendo só o projeto do programa. É aquele lá, o ATIP, aqueles slides, aquilo tudo já era do meio pro fim do programa, né? Isso, já tinha rolado, já tinha acontecido. Aqui a gente está lendo a ideia. O terceiro seria a justificativa do projeto. Abre aspas. Essa pesquisa envolve da comunidade científica dos Estados Unidos potenciais tecnologias emergentes globais que podem ter um impacto significativo na segurança interna. Fecha aspas. Então eles estão falando aí, tentando convencer o Departamento de Segurança, né, de Segurança Doméstica. A comunidade científica aqui vai ter acesso a tecnologias novas que impactam na segurança nacional, né? Interessante. Em seguida, eles mostram qual seria o financiamento desse programa. Lembrando que o ATIP durou 5 anos e teve um orçamento de 22 milhões de dólares. Esse aqui, eles apresentam que em 2012, se o programa iniciasse em 2012, ele precisaria de 12 milhões. 2013, 25 milhões. 2014, de 35 a 50 milhões. Ou seja, seriam em 3 anos 97 milhões de dólares. E o programa iria de 2012 até 2017. E eles deixaram de 2015 a 2017 em branco, né? A ser definido. Acho que eles ficaram meio com medo, né? Falei, já pedimos 100 milhões de dólares aí em 3 anos. Deixa os dois aí pra gente resolver depois, né? Então você vê que já era um orçamento bem maior, né? Se for na crescente aí, fácil ia chegar nos 200 milhões, provavelmente. Provavelmente de 200 até 300 milhões poderia chegar ao orçamento desse projeto. Mas faz sentido se a gente parar pra pensar que esse projeto seria uma continuação do ATIP. Você vê ali, em um ano seria 12 milhões. Aí no ano seguinte dobrou, 25 milhões. Aí no ano seguinte dobrava de novo, 50 milhões. Se a gente voltar no ATIP, que foi 5 anos e durou 22 milhões, né? Teria começado com ali, 2 milhões, aí depois para 5, aí depois para 10 e tal. Seria meio que uma continuação mesmo. Eu acho que conforme as pesquisas foram ficando mais avançadas e eles foram obtendo mais resultados, né? Porque o ATIP colheu muito resultado, que nunca foi publicado, assim, nunca se tornou público, mas o relatório foi feito. Outro ponto, abordagem técnico-científica. Aqui o negócio já começa a ficar mais robusto. A abordagem técnica-científica consiste em 4 centros de pesquisa. Centro de coleta e análise de dados, Centro de tecnologia avançada, Centro de consciência, Centro de integração. O objetivo disso, criar um inventário sobre as informações e materiais disponíveis, investigar controles anteriores emergentes ou disruptivos, oportunidades alternativas de geração de energia e propulsão, tradução temporal, interface e efeitos humanos, redução de assinatura, seria uma invisibilidade, e armamento e integração tecnológica. Notem que todos esses projetos, eles possuem uma semelhança muito grande com os projetos antigos, os projetos que a gente acabou citando no episódio que nós lemos o artigo do Condorman, onde ele falava que o projeto era dividido em vários setores, onde você tinha um setor que era de tecnologia, um setor que era de mídias, um setor de... Então, assim, cada um tinha um setor diferente. Tinha o setor de inteligência, setor de orgânicos, setor de hardware, né? E também no episódio do ATIP, né? Vai chegando lá pro fim do slide, eles apresentam aquelas pesquisas, aqueles artigos científicos que tinham sido encomendados para vários cientistas e várias instituições. E casa muito com isso aqui, né? Quando fala de interface e efeitos humanos, tradução temporal fala de deslocamento no tempo, né, cara?
energia e propulsão, redução de assinatura. Redução de assinatura é um objeto que não deixa sinal, né? Seja sinal de rádio, de temperatura, por isso invisibilidade. Lembra muito, realmente, assim, a continuação daquelas pesquisas lá. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, velho, assim, tem 4 centros aí de pesquisa e um deles é Centro de Consciência. Isso aí é... Mais uma vez, voltamos à questão da consciência. É sempre assim, né? Os nomes, na hora que você começa a prestar atenção nos nomes que eles vão citando, eles não deixam claro o que quer dizer. Mas é intrigante a gente estar falando desse tipo de coisa dentro de um departamento doméstico. É muito interessante a gente estar citando. Dentro de um documento do governo, né, velho? Isso, é muito interessante. O mesmo governo que fala que não tem nada disso, né? Em seguida, após o documento falar da abordagem técnico-científica, como que ela funcionaria, eles apresentam como seria a estrutura organizacional do CONABLU, né? Como que ele ia funcionar. No documento eles apresentam até um organograma, né? Então, como que funcionaria a organização do CONABLU? O CONABLU ele seria instalado, seria criado dentro do Departamento de Segurança Doméstica, né? Ele faria o comando, seria quem receberia estaria no topo da cadeia de comando desse programa. O Departamento de Segurança Doméstica cederia a gestão desse programa a uma empresa contratada, uma empreiteira, que tá mais do que na cara que seria a Bigelow, né? Porque era a Bigelow que já era a empresa que estava gerenciando desde o começo o ATIP. Essa empresa X, vamos falar aqui que seria a Bigelow mesmo, ela abriria 2 ramos, né? 2 funções. Numa delas, teria o Centro de Análise e Coleta de Dados. Esse Centro de Análise e Coleta de Dados, ele teria também um centro experimental, um centro de estudos médicos, um centro de educação dentro dele. E o outro ramo que essa empresa X ia controlar seria uma outra empresa. Então vamos dizer uma empresa Y. Essa empresa Y, contratada pela empresa X, que teria sido contratada pelo Departamento de Segurança Doméstica, ia gerir os outros 3 centros. O Centro de Tecnologia Avançada, o Centro de Consciência e o Centro de Integração. Então, essa seria a estrutura do CONABLU. O Departamento de Segurança Doméstica ia ceder a gestão do projeto a uma empresa X, que tudo indica seria a Bigelow. A Bigelow ia administrar o Centro de Coleta de Dados, ia administrar uma outra empresa, que essa outra empresa, por sua vez, ia administrar os outros 3 centros: Tecnologia Avançada, Centro de Consciência e Centro de Integração. Então essa seria a organização do projeto CONABLU, conforme foi apresentado. Deveras simples, né, Guto? Não tinha não é muito mirabolante o negócio. Então, assim, né? Departamento de Defesa contrata um, esse um contrata outro, esse outro cria 3. E é isso. Então não tinha muito segredo. A questão de hierarquia disso ficou muito claro. Ficou bem específico, bem claro. Não tem nem muito que ficar teorizando em cima disso. A questão do Bigelow também eu acho que é bem provável. De repente aqui nesse Y a gente pode de repente aparecer com uma Lockheed Martin que vai fazer a parte de tecnologia avançada e tudo mais. Ou a Y coloca a Lockheed Martin no centro de tecnologia avançada, aí pega uma outra para o centro de consciência e aí uma outra para o centro de integração, enfim. Então mas eu acredito que essas empresas que a gente já citou aqui algumas vezes provavelmente vão estar tudo envolvido nesse meio aí. E pode ser também que assim, essa empresa que a Bigelow contrataria poderia ser uma própria empresa da própria Bigelow, né? Uma subsidiária, né? Uma outra empresa que ela mesma cria para prestar serviço para ela. Às vezes talvez simplesmente como uma forma de facilitar o processo e tal. E vale lembrar que nos Estados Unidos essa questão de contratação de empresa por governo é diferente do que é aqui no Brasil. Não tem aquela necessidade que a gente tem aqui de fazer... Licitação, isso. O órgão lá do governo que ele tem que apresentar uma demanda e uma justificativa do porquê que ele está
contratando tal empresa, é feito todo o processo burocrático lá, mas não é necessariamente uma licitação. Não tem que ter um leilão ali para ver quem pega o projeto. É diferente daqui. Vamos entender agora como funciona cada centro de pesquisa, né? Então, o que cada um deles vai estar fazendo. Iniciando pelo Centro de Análise de Dados. Então, quais seriam as suas atribuições? Então, o Centro de Análise de Dados, ele teria a atribuição de atualização de recurso de análise de banco de dados, expansão de recursos internos de análise fotográfica, manter instalações, o mantimento de instalações técnicas, computacionais e laboratoriais para análises de física, química, biologia e diversas áreas de engenharia. Discussão sobre a coleta e análise conjunta de gravações históricas e recentes da cabine e gravações de ECM das Forças Armadas. Registros, relatórios, dados brutos e análises de ameaças, incluindo rastreamento de veículos aeroespaciais, dados da órbita terrestre baixa e informações sobre a Lua e Marte, entre outros, de diversas fontes como NASA e NRO. Monitoramento de atividades e tecnologia espacial, aeroespacial avançada em países como Canadá, México e Caribe. Expandir a base de dados, que atualmente tem mais de 200 mil relatórios de AAV, a grande maioria que ocorreu aí após 1947. A AV sendo veículos avançados aeroespaciais. Eu acho que só nesse primeiro ponto a gente já consegue tirar que Canadá, México e Caribe, eu acho que pode ser uma dica de alguma coisa. Lua e Marte, eu acho que é outra dica. Marte, que é um lugar que tá, vamos dizer assim, na mística ufológica. Depois que a gente mandou um monte de sonda pra lá, tem robô lá, e Marte saiu um pouco do foco nosso em relação à ufologia. Mas tem um certo fascínio ainda, né? Tem um fascínio pelo que ele foi na história e tal. Mas hoje a gente já não fala mais de marcianos, né? Hoje a pesquisa é diferente. A pesquisa é, será que teve vida em Marte ou se ela ainda existe em forma bacteriana e onde ela está? A gente já sabe muita coisa sobre Marte. Só que o interessante é, esse centro de pesquisa, esse centro de análise de dados, colocaria um foco na Lua e Marte. Eu acho que isso já começa a já começa a mostrar que talvez pesquisas na Lua e pesquisa em Marte não estão somente por vamos até lá, vamos lá. Alguma coisa deve ter, né? E Canadá, México e Caribe sendo enfatizado como monitoramento de tecnologia aeroespacial avançada. Ou seja, Canadá, México e Caribe pode ser um dos hotspots de maior atenção de todo esse projeto. Acho que também pela proximidade geográfica, né? Fica mais fácil, né? São regiões vizinhas, né? Então é mais fácil para eles recuperarem também. Mas essas três regiões tem uma casuística muito forte, né? O México dispensa apresentação, né? O México é lotado de história, né? O Caribe também sempre teve. Vale lembrar que a gente tem ali a região do Pará, no Brasil, que tem muita atividade, já está um pouco mais próximo do Caribe. Porto Rico tem muita história. Canadá, ano passado, por exemplo, quando teve aquela onda lá dos balões chineses, coisa que caiu, foi abatida no Canadá, né? Então, não apenas a questão da proximidade geográfica, né? Mas outros itens aqui que eu acho interessante chamar atenção, quando fala expansão dos recursos internos de análise fotográfica. Não está falando criação, está falando expansão, né? Já tem algumas técnicas, então, vamos aumentar. A manutenção das instalações técnicas computacionais, ou seja, manutenção já tem, vamos continuar e vamos avançar. E quando fala ali discussão sobre a coleta e análise de dados, né, ele cita a NASA e o NRO, que é uma outra agência, né, a agência da qual o David Grush fazia parte, né. É o Escritório Nacional de Reconhecimento, que cuida ali da órbita baixa, satélites e tudo mais. Então, já tem bastante coisa para falar desse centro de análise de dados aí, né?
seria um centro de inteligência, né? Muito interessante esse primeiro item, esse primeiro centro. E a gente vai ver que fala ali, né, que são 4 centros de pesquisa, mas na prática seriam 6, né? Porque esse centro de análise de dados, dentro dele teriam outros 2, que a gente vai citar mais para frente. E é interessante aqui que fala, né, expandir a base de dados, que atualmente tem mais de 200 mil relatórios, né, de UAPs, né, que desde 1947, ou seja, desde Roswell, 200 mil relatórios na base de dados dos Estados Unidos. A gente está falando de um país aqui, né? E uma coisa que é interessante, que assim, lembrar que esse documento ele é de 2011. Né? 2011 não tinha ainda o termo UAP. Então eles chamam de AAV, né? Que é Veículo Aeroespacial Avançado. É interessante porque se eles colocassem UFO, ia chamar muita atenção, né? Quem fosse pesquisar, e nem ninguém do público mesmo, alguém interno lá da inteligência, do governo, né? O que é esse documento sobre UFO? Ia ver UFO escrito ali, já ia saltar os olhos. Então esse próprio termo que eles colocaram, né, AAV, já é uma forma de dar uma disfarçada, né? Bom, o próximo centro que eles propuseram é o Centro de Tecnologia Avançada. Então, quais seriam as funções do Centro de Tecnologia Avançada? Vamos lá. Obtenção e inventário de materiais e documentação de veículos avançados aeroespaciais nos Estados Unidos, incluindo armazenamento e investigação ativa em laboratórios nacionais, organizações governamentais e contratados. Estabelecimento de protocolos para acesso a materiais recentes de fontes nacionais e estrangeiras. Criação de programa de avaliação utilizando equipes e ferramentas tecnológicas modernas. Formação de equipe de gestão dedicada para a supervisão do programa. Estabelecimento de equipe interna para avaliação técnica e análise de hardware e documentação. Fornecimento de instalações de armazenamento e laboratórios seguras e bem equipadas. Estabelecimento de equipe de suporte em tempo integral para a administração e a agilização dos requisitos acima. Os itens que eu acho mais interessante aqui desse Centro de Tecnologia Avançada, principalmente o primeiro item que fala lá é inventário de materiais, né? Ou seja, tem coisa guardada aí, né? Isso. Se você faz um inventário é porque você tem coisa guardada. Mas você não vai fazer inventário de nada, incluindo armazenamento e investigação ativa em laboratórios nacionais. O que a gente está falando aí? Los Alamos, Área 51, organizações governamentais, ou seja, agências, né? CIA, FBI, DIA, e contratados. Quais são os contratados? Lockheed, Bigelow. Porque o do Bigelow é que o Bigelow está fazendo isso, ele faz parte da elaboração desse documento. Então, da Bigelow ele já sabe, mas seria, acho que, da Lockheed, da Raytheon, da Northrop, das outras, né? Até subsidiárias da Bigelow, porque com certeza ele deve ter outras que pesquisa outras coisas dele também. E é bem interessante esse item, porque a gente consegue enxergar muito claramente a continuação do HIP mesmo. Ele acaba dando andamento nas pesquisas que o HIP estava fazendo. E é legal que ele não trata mais... no HIP a gente já falava tinha alguns nomes, né, de pesquisas e tal, de uma forma mais clara. Aqui ele já não fala com muita dúvida. Você percebeu isso, Guto? O documento ele já não fala mais com aquela questão de tentar descobrir, tentar ver. Avaliar. Não. Ele já tá fazendo inventário, já tá fazendo uma pesquisa mais avançada. Já sabemos o que tem, né? Isso. Aliás, já sabemos que tem. Uhum. Agora é organizar. E o outro item desse que fala aqui nesse Centro de Tecnologia Avançada que eu acho interessante, estabelecimento de protocolos para acesso a materiais recentes de fontes nacionais e estrangeiras. Então isso aqui tem... Cara, dá para dividir em 3 partes essa frase. Estabelecimento de protocolos para acesso, ou seja, programa de acesso especial, né? Então assim, a gente no item anterior falou assim, ó, inventário, armazenamento em laboratórios, organizações, estabelecimento de protocolo para acesso. Então, assim, queremos transformar esse programa num programa de acesso especial e, para isso, a gente precisa ter um protocolo para conseguir ter acesso às coisas que esses lugares têm. Então, já nisso aqui está falando, ó,
tem coisa, tá nesses lugares. Outra parte interessante dessa frase, materiais recentes. Não tá falando só de Roswell, não tá falando de 1960 só. Materiais recentes, né? E é outro trecho importante dessa frase. Fontes nacionais e estrangeiras. Então, quando fala ali em cima, Canadá, México e Caribe, né? Varginha lá atrás. No fim do ano passado, saiu uma matéria no Daily Mail falando que existia uma agência que nem se conhecia, que o objetivo dela, a função dela era justamente fazer a recuperação de OVNIs abatidos ou abandonados, né? E aqui eles estão falando de estabelecimento de protocolo, acesso recente, nacional, estrangeiro. Interessante. Então isso aqui acho que são os principais pontos a respeito desse centro de tecnologia avançado. Pra quem não sabe, o Bigelow, Robert Bigelow, ele milionário, multimilionário americano, ele investe pesado em tecnologia aeroespacial, em estudo aeroespacial. Então isso é bem... nunca foi segredo pra ninguém. Ele tem igual o Elon Musk tem a SpaceX, o Bigelow tem a Bigelow Aerospace, né? Faz foguete também. Sim. Então, ele é concorrente, né? Praticamente concorrente. Concorrente do Elon Musk. Da Tesla e tudo mais. Então, assim, o Bigelow é multimilionário e o cara tá pesquisando. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Ele também é fundador do Instituto Nacional de Ciências da Descoberta. Ou seja, o cara criou um instituto de ciência avançada. Tipo, ciência que eles falam de fringe, né? Aquelas ciências que são de vanguarda. E nesse instituto eles estudam a consciência, vida após a morte, essas coisas. Ele fundou esse negócio aí. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando do Bigelow. Centro experimental, abre aspas. Existe um local experimental bem estudado que vem sendo pesquisado há aproximadamente 15 anos. A intenção é submeter pelo menos 2 outros locais ao mesmo estudo intensivo que o local principal. Fecha aspas. Se tem um local que está sendo pesquisado há mais de 15 anos e tem o nome Bigelow envolvido, só tem um local desse que a gente conhece. É conhecido como Rancho Skinwalker. Então, assim, você tem a relação do Bigelow nesse projeto de uma forma bem aberta. Você tem o Bigelow sendo um dos investidores de pesquisa aeroespacial. E você tem o Bigelow comprando o Rancho Skinwalker na cara dura. Ele comprou o Rancho Skinwalker na época do ATIP, né? Ele comprou antes de começar o ATIP. Isso, e aí os primeiros documentários do Rancho Skinwalker é com o Bigelow que foi feito, né? Então, esse local experimental aí que eles falam, que é estudado há mais de 15 anos, não vamos bater certeza porque a gente né, nós não somos os donos da razão e a gente não consegue também em nenhum momento aqui cravar essa informação. Mas dá pra confiar, hein? É o Rancho Skinwalker, No documento mesmo lá embaixo, tem, lá embaixo, como se a pessoa estivesse vendo, né? Mas no documento liberado pelo Aro, tem cartas do senador Harry Reid, e onde fala do Rancho Skinwalker, o nome do Bigelow, tudo tá lá. É que nessa etapa da apresentação do projeto, eles não colocaram o nome, mas é um rancho, um local que já vinha sendo estudado há mais de 15 anos, era o Rancho Skinwalker. O Bigelow comprou o Rancho Skinwalker um pouco antes da criação do ATIP. E ele participou do ATIP com a empresa dele. E ele foi vender o rancho só em 2016. O ATIP começa em 2004, né? Não, 2007. 2007. E o Bigelow acho que compra o Rancho Skinwalker. Ele foi o primeiro comprador, né? Depois daquela família que os primeiros... Ele foi o primeiro comprador, início dos anos 2000 mesmo, né? Que ele compra ali o rancho. E aí o que eu acho interessante, isso que eu nem terminei, né? O que eu acho interessante a intenção é submeter pelo menos 2 outros locais ao mesmo estudo intensivo que o local principal. Ou seja, provavelmente já estava ou está no radar dessa galera outros ambientes que podem ter a mesma semelhança que o Rancho Skinwalker em fenômenos. Já deve até estar sendo estudado, já deve ter coisa em cima. Já deviam ter feito coisa lá, com certeza. Isso. Tanto que o Rancho Skinwalker, eu não sei falar exatamente,
quando é que ele virou do conhecimento das pessoas. Mas até ele chegar no conhecimento das pessoas, com documentário, contando tudo o que aconteceu lá, ele virar um item da cultura pop de mistérios, terror e ufologia, levou um tempo. Em 1974 já teve um livro chamado The Utah UFO Display, que já falava de avistamentos de OVNIs naquele condado onde fica o rancho, e de coisas relacionadas ao rancho. Mas ele não era tipo chamado, né? O rancho não era. Não era ainda específico, né? Isso, não, ele era chamado de UFO Ranch, só pra você ter uma ideia. E aí, pra virar o que virou, os caras começaram a fazer pesquisa nele, levou um tempo, aí ele virou famosinho. Então, o que indica que nesse período aí, 2015 até os dias de hoje, já também não tá rolando pesquisa em outro lugar, que ainda não foi divulgado, mas que a qualquer momento os caras podem falar, ó, tem um outro lugar aqui que a gente encontrou que é parecido com o rancho. E, voltando pro item anterior, que ele fala, né, que ele ainda tá falando de pesquisa, mas ele cita a questão estrangeira. Nós sabemos que, por exemplo, no Brasil, existem alguns lugares que já citaram ter semelhanças com o Rancho Skinwalker, de que coisas acontecem frequentemente, assim como no Rancho Skinwalker. Minas é um estado que é cheio de coisas assim. Então, quem garante também que eles não estão fazendo esse mesmo tipo de pesquisa que o Rancho Skinwalker em outros países? Não dá pra gente garantir isso, né? O MK Ultra era um programa da CIA que rolava nos Estados Unidos, mas ele tinha unidades ao redor do mundo, cara. Então é bem provável, porque o tempo todo ali os outros itens falam de nacionais e estrangeiros, México, Canadá, Caribe. No Brasil não sei, mas a gente tem um monte de hotspot também, principalmente no norte, nordeste, né, cara? Bom, dando continuidade. A missão dos centros experimentais é estabelecer um programa abrangente para desenvolvimento de um catálogo de localizações geográficas nos Estados Unidos para veículos aeroespaciais avançados e atividades anômalas, incluindo ambientes aquáticos e espaciais. Outro ponto interessante. Aquáticos e espaciais. A gente sempre bate na tecla de que os UAPs, os UFOs, eles não ficam voando, eles não voam só. Eles também eles são transmídia, né? Então eles vão para a água, para o céu e para o espaço. Então já traz esse ponto também. Montagem e implantação de conjuntos de componentes de sensores e instrumentação para detecção e registros de variáveis ambientais, coleta de amostras biológicas nos locais e análises genéticas, bioquímicas, toxicológicas, ciências de materiais e outras. Corpos. Será que temos corpos? Amostras biológicas? Amostras? Não sei. Pode ser de animal mutilado, mas pode ser outra coisa também, né? Pode. Chupa-cabra a gente nunca conseguiu garantir que ele é muito inteligente, né? Então pode ser um animal diferente. Até quando a gente começa a citar bioma das sombras, essas coisas, de repente a pesquisa de um bioma diferenciado, enfim. Mas amostras biológicas, os locais, o Rancho Skinwalker sempre tinha animal morto, mutilado, de jeito estranho lá, né, velho? De fato. Dadas as evidências passadas de observação, detecção psicofisiológica humana em todas as formas, o que pode ser chamado de percepção integrativa, tal percepção constitui um componente importante da detecção e registro de sinais anômalos e também mundanos. Portanto, o uso de observadores humanos como biosensores irá ser incorporado como um componente importante dos esforços globais de monitoramento do local. É de algum interesse saber se os indivíduos expostos a fenômenos nos locais experimentam efeitos contínuos à medida que se deslocam para longe dos locais sob observação. Vamos lá. Sensitivos, contatados, médiums e efeito carona. Fecha aspas. Cara, os malucos vão colocar os outros de isca, velho. Eles iam colocar a pessoa de isca no lugar, que é o que aconteceu, né? No Rancho Skinwalker foi o que aconteceu. O próprio Bigelow com a mulher dele se fizeram de isca lá e tomaram com efeito carona, por isso até que ele vendeu o rancho depois, porque... O George Knapp também
se meteu lá e teve problema com o efeito carona. Então, ó, você vê que fala lá antes, né? Montagem e implantação de conjuntos de componentes de sensores. Ou seja, eles iam espalhar radar, sensor, equipamento, instrumento tecnológico para rastrear e mapear tudo aquele lugar. Só que além da tecnologia, eles queriam usar observadores humanos como biosensores, né? O que quer dizer o tal biosensor? Pegar sensitivo, pessoa que diz que é contatada, pessoa que alega ter mediunidade, fazer elas participarem do experimento como sensores, ver se elas veem alguma coisa, se elas atraem alguma coisa, como elas reagem, medir a reação do corpo dessas pessoas enquanto elas estão lá, como ia ser a interação delas. E o tal do efeito carona, né? Se depois que elas se afastassem daquele lugar, se ia ter alguma consequência. E até na série do Rancho Skinwalker, lá do History Channel, eles mostra eles fazendo isso. Levaram um cara lá, o Chris Bledsoe, lá, botaram um monte de eletrodo na cabeça dele, eletroencefalograma, enquanto ele estava avistando o negócio. Vamos lá. Então esse aí foi o centro experimental, né? Que a gente falou aí. Seria principalmente o Rancho Skinwalker, mas eles queriam 3 lugares. Fica a dúvida aí, a questão, quais seriam esses outros 2. Com certeza eles já sabem, né? Onde seria. Próximo centro de pesquisa seria esse aqui, acho que o que me chamou mais atenção. Centro de Consciência, abre aspas, eu vou ler trecho do próprio documento. O Centro de Consciência gerencia a aquisição, treinamento e utilização de visualizadores e comunicadores remotos, ou seja, espiões psíquicos. Essas técnicas pouco ortodoxas podem revelar-se métodos de coleta críticos para complementar os esforços da coleta de dados, da tecnologia avançada e especialmente dos centros experimentais e médicos. Então, aqui, acho que, eu não sei se a gente já chegou a falar de visão remota. A gente nunca falou sobre visão remota, primeira vez que está surgindo esse termo. Vê que eles falam ali em espiões psíquicos, né? O que é visão remota? Visão remota, a União Soviética e os Estados Unidos já estudavam isso desde a Guerra Fria. Visão remota seria uma habilidade que algumas pessoas teriam de forma inata ou que desenvolveriam, de poder se deslocar no espaço ou no tempo de forma psíquica. Testes com isso envolveriam, por exemplo, uma pessoa estaria num lugar, colocaria um envelope com um número a quilômetros de distância dela, daria a coordenada daquele lugar para ela e falaria, a coordenada do lugar é essa, eu quero que você me fale o que tem dentro desse envelope. E aí essa pessoa teria que, Deus sabe como, conseguir visualizar o local e o número que estaria dentro daquele envelope. Então seriam dadas missões para essas pessoas. Isso é das coisas mais, assim, né, mind-blowing, né, de explodir a mente, que a gente fica, mano, como é que vai ser verdade uma coisa dessa? Mas isso tá no relatório dos caras. E nos anos 60 e 70, teve um famoso projeto, que a gente ainda vai falar dele aqui, que é o Projeto Stargate. O Projeto Stargate ele estava debaixo do guarda-chuva da CIA, porque aí envolvia a CIA no contexto de Guerra Fria, espionagem, por isso que fala espião psíquico. O Projeto Stargate era totalmente voltado para essa questão da visão remota. Então, assim, se a CIA já tinha estudado questão de visão remota desde os anos 60, 70, no contexto da Guerra Fria, os caras estão aqui criando um centro de estudo dentro do CONABLU para isso, para a visão remota. E quais seriam, então, as funções desse centro de estudo? Desenvolver programa de treinamento e avaliação de qualidade para estudos de consciência. Realizar avaliações remotamente e no local. Realizar avaliações com especialistas na área e com pessoal recém-treinado. Segue você daí, Vini, porque isso aqui é grande. Com o estudo inicial, concentre as capacidades em todos os pontos críticos conhecidos locais com relativos de atividades repetidos frequentes.
Estender os programas de comunicação remota para comunicar e recuperar dados através da barreira dimensional e espaço-temporal. Aqui o negócio ficou estranho. Desenvolver contramedidas de visualização remota e comunicação remota. Estudar as interações da consciência e o controle da tecnologia, realizar experimentos para determinar parâmetros básicos para transporte físico através da barreira dimensional e espaço-temporal, em oposição apenas à comunicação e transferência de dados. E aí eles colocam uma justificativa, né? Abre aspas. Visão remota, comunicação remota e técnicas de materialização, desmaterialização para observar, comunicar, obter dados e transferir matéria através de barreiras dimensionais e espaço-temporais será, sem sombra de dúvida, uma prioridade da coleta de dados para os serviços de segurança e inteligência dos países adversários. Contramedidas a essas técnicas também seriam prioridade. Tecnologia de veículos aeroespaciais avançados recuperados existem e são acessíveis apenas por organismos SAP, Programas de Acesso Especial. Cara, vou fazer um episódio só pra falar disso aí. Dá pra gente ficar só aqui agora. Pra mim, a partir do momento que eles estão realizando esse tipo de pesquisa, ou melhor, né? Vamos trazer de como se o projeto realmente não existe mais. Então, se eles estavam querendo fazer esse tipo de pesquisa em um projeto que veio do ATIP, onde ele já fez uma série de pesquisas e chegou em algumas conclusões. No meu entendimento, eles chegaram na possibilidade de que essas criaturas ou seres, ou essa inteligência não humana, também tem essa capacidade. É nessa conclusão que eu chego. Porque se eles estão pesquisando isso dessa forma, é porque no mínimo eles viram que a inteligência consegue fazer isso e estão tentando agora fazer com que humanos façam também. Era essa a ideia deles. Aí você começa a entrar em transporte de matéria interdimensional, temporal. Cara, não foi do nada que saiu isso. Então, eles já tinham realizado 5 anos de pesquisa com a ATIP, encomendado aquele monte de estudo que falava justamente dessas coisas. Aqueles estudos foram feitos, foram entregues, né? Agora seria a próxima parte, né? Botar em prática. Se é que eles já não chegaram a colocar em prática alguma coisa quando estavam no ATIP, né? Mas só o fato do centro ser centro de consciência já quer dizer que assim, a consciência tem um papel muito importante nessa questão toda, né? Item por item ali, cara, programa de treinamento e avaliação para as pessoas que estariam fazendo aquilo. Então, treinar a gente para fazer isso. Concentrar as capacidades, né, desses visualizadores remotos em locais com relatos de atividade repetida. Ou seja, fazer experimentos pegando esses visualizadores remotos, onde eles estariam concentrando a capacidade deles, aquela habilidade que eles têm, em locais como o Rancho Skinwalker, por exemplo. Em locais em hotspots, né? Olha, cara, é tanta coisa. Estender os programas de comunicação remota para comunicar e recuperar dados através da barreira dimensional espaço-temporal. Então, assim, eles já perceberam, né? Acho que depois de 5 anos investigando lá com a ATIP, tantos relatos, tantas coisas que eles... banco de dados de 200 mil casos, né? Que esse fenômeno ele é espacial temporal, ou seja, pode ter alguma coisa se deslocando no espaço mesmo, vindo de um planeta para o outro, sei lá, de uma estrela para outra, mas também é dimensional, se movimenta entre dimensões, né? Seria aquelas coisas de tipo portal, coisas que surgem e se materializam, desmaterializam. Tanto é o que eles falam ali, né? Materialização e desmaterialização. E a utilização disso, né? Que desenvolver isso como um interesse do próprio país, mas também eles alertam, olha, os países adversários, eles vão investigar essas coisas. Eles falam, ó, prioridade de coleta de dados para os serviços de segurança e inteligência dos países adversários. Estão cantando a bola aqui, ó. Rússia e China estudam essas coisas. Se eles souberem antes da gente como essas coisas funcionam, é pior. Por isso que Chris Mellon, Lou Elizondo, David Grush, os caras ficam, eles estão tão desesperados para que essas coisas venham à tona, que faz pressão
Não é porque os caras são bonzinhos e querem, sabe, não, todo mundo merece saber a verdade. Não, os caras são americanos, eles estão preocupados com o interesse do país deles. Então assim, a gente tem adversário, os caras estão estudando e vocês estão dificultando essa tarefa, né? E desenvolvimento de contramedidas a essas técnicas também seriam prioridade. Então, cara, tem uma coisa que eu já li bastante essa questão de visão remota, projeto Stargate e tal. Acho que dentro desses assuntos aí de ufologia e tudo mais, é das coisas, pra mim, assim, mais difícil de... Eu mantenho na caixinha do... Tá, beleza. Não vou falar que eu acredito, mas não vou falar que é impossível. Pode ser. Eu mantenho no pode ser. O grande motivo de eu manter essas coisas tudo no pode ser é porque eu fico pensando assim, cara, se os caras já têm capacidade de fazer isso, se eles já tivessem capacidade de fazer isso, talvez o mundo seria muito diferente, não seria não? Né? Então se os caras, putz, assim, se eu quero... Se os Estados Unidos está em guerra com a Rússia, eles poderiam descobrir muitos segredos, ou a Rússia em guerra com os Estados Unidos poderia descobrir muitos segredos um do outro usando essas técnicas. Falam, né, que essa capacidade de visão remota, e aí a gente já está entrando em MK Ultra também, aquelas coisas todas lá, mas principalmente o projeto Stargate, que os agentes mais qualificados disso aí, eles seriam capazes até de causar um infarto na pessoa a milhares de quilômetros de distância, pelo poder da mente deles, né? Professor Xavier da vida aí. Então eu fico pensando assim, cara, eu descarto? Não, pode ser, mas essa ideia... Ou eles não conseguiram se desenvolver, chegar muito longe mesmo, talvez. Ou todos os países envolvidos nessa pesquisa aí se desenvolveram e desenvolveram técnicas de se defender um do outro disso, né? Então, tipo, o cara tem um Iron Dome psíquico ali, que quando tá vindo um espião psíquico atacar, ou tem outro espião psíquico defender. Ou... Isso aí é conto da carochinha, não sei. Mantenho no pode ser. Cara, eu não acho que... É o mesmo argumento que a gente usa pra quando o pessoal fala que alguém já deve ter uma tecnologia dessa e de engenharia reversa e tal. Hoje eu acredito muito mais que esses triângulos pretos que o pessoal às vezes avista, que às vezes são filmados, eu acho muito mais que ele é engenharia reversa do que inteligência não humana. Só que ao mesmo tempo, eu sou daqueles assim, cara, tá rolando um monte de conflito no mundo, tá rolando um monte de coisa zoada no mundo, e essas tecnologias, elas acabam não aparecendo no meio desses conflitos. Se a gente começa a ter um nível de pesquisa que a gente tem soldados com capacidade psíquica a ponto de conseguir informação de forma remota, vamos dizer, cara, que ele pudesse ouvir uma conversa atrás da parede sem ter que colocar o copo na parede, cara, sabe? Que a pessoa pudesse ter essa capacidade de entender uma conversa, ou a reunião tá acontecendo a 100 metros do cara, o cara tá ali sentado num barzinho tomando um café, ele é um espião, sabe onde vai acontecer o negócio, ele tá ali tomando um café no barzinho e tal, e ele ia estar conseguindo ouvir essa conversa. Cara, eu acho que isso ia estar sendo usado de uma forma descontrolada. Já ia ser muito claro isso. Já ia ter... a gente já ia ter isso vazando de uma forma absurda. E é uma coisa que, cara, no meio da ufologia, principalmente, a gente escuta falar muito pouco essa questão psíquica. Existem algumas pessoas, e não são pessoas envolvidas com inteligência, são pessoas normais, né? São pessoas comuns que acabam desenvolvendo esse tipo de habilidade. E aí é onde a gente entra com os sensitivos e tudo mais. E essa galera, beleza, o pessoal vai lá, estuda eles, pesquisa eles, faz uns testezinhos aqui e ali. Mas a pessoa ela não se envolve com uma questão de inteligência, não se envolve com questão militar. Então, eu já penso assim, cara, se tivesse, posso estar errado. O pessoal que tá ouvindo aí pra falar, não, Vini, eu acho que você tá errado. Beleza, tudo bem. Paciência. É um papo de maluco. A gente tá no famoso papo de maluco. Eu acho que não. Eu acho que pode... Eu volto naquilo que eu falei. Se eles tentaram esse tipo de pesquisa, é porque provavelmente viram essa capacidade no que foi estudado. E o que foi estudado foram inteligências não humanas. Ou seja, conseguiram recuperar possíveis corpos, ou não é nem corpo, é vivo mesmo. Viram a capacidade psíquica e pensaram, pô, se eles conseguem, por que a gente não vai conseguir também? Vamos tentar desenvolver o nosso cérebro para conseguir fazer isso.
e de repente não chegou em lugar nenhum. Até porque o Kona Blue era o responsável por fazer isso se desenvolver. A gente tá lendo uma coisa que era pra acontecer e teoricamente não aconteceu. Há controvérsias? Beleza, mas teoricamente ela não aconteceu. Então pode ser que essa pesquisa ficou pelo caminho. Sei lá, pra mim é o ponto mais viajado do documento inteiro, assim. É o que eu menos... É o mais intrigante, mas é o que eu olho, já começo a olhar meio torto, falando, tá bom. Eu acho... eu mantenho assim... Pode ser. Eu não fecho a porta, mas mais ou menos pelo mesmo motivo que você falou, cara. Eu acho que se isso aí já tivesse Tudo bem que eles estavam querendo desenvolver esse estudo, né? Então, talvez eles já não tinham muita habilidade, muito controle em cima disso. E talvez não desenvolveram até hoje, mesmo os adversários, assim, né? Mas eu não... Tendo em vista questões envolvendo o tal do projeto Stargate, que a gente ainda vai falar aqui um dia, que envolvia militar e tudo mais, e tem uns documentos vazados disso aí, mas também são os vazamentos que você fica assim, pô, mas será que isso aqui não é forjado? Tudo mais. E uma coisa que eu fico em dúvida também, assim, é como é que eles sairiam recrutando essas pessoas, sabe? Como é que você vai saber que tem uma cidade ali, que tem um cara que tem... Não sei. Chama centro de consciência, não apenas por essa questão da visão remota, mas porque eles percebem que o controle das aeronaves, dos veículos, né, aeroespaciais avançados, que eles chamam aí, o controle deles envolvia o uso da consciência. Né? Aí pode ser. Aí eu acho que é onde acaba fazendo É o que eles falam lá da sentido. Interface humana. Isso. Aí eu acho que pode fazer mais consciência. sentido. Aí eu acho que pode fazer mais sentido. Talvez eles tentaram potencializar isso em nível de... Vamos tentar usar isso como uma arma também. Porque, querendo ou não, a gente... como você disse, professor Xavier, a gente tem isso na cultura pop. Pô, por que não? Vamos tentar, né? Mas talvez seja isso. Talvez os veículos... Os supostos veículos realmente sejam controlados de forma psíquica. Isso aí já se fala muito, né? E aí sim. Desde o Bob Lazar falava isso. Aí a gente pode ter uma pesquisa justamente pra... a gente conseguiu capturar umas naves aí, mas a gente não tá conseguindo fazer elas voar. Por quê? Porque quem controla aquela caceta lá usa a mente pra controlar. E a gente não tem ninguém com essa capacidade. Por isso que até tem hoje... Tem um firewall ali no negócio, né? A gente nunca conseguiu fazer um negócio desse voar... Porque o que falta é alguém que controle isso com a mente. A gente não tem essa capacidade. Aí eu aceito um pouco melhor. Aí eu acho que... De repente o negócio não funciona, a gente não consegue, velho. Porque é tipo você rodar um programa que é pra rodar no MacBook e rodar no Windows, tá ligado? Pode ser. Pode ser. O hardware é feito pra um software. Pode ser. Você já jogou XCOM, Guto? Já viu XCOM? Não, eu parei no Atari. O Guto, eu esqueço. Mas por incrível que pareça, meu caro, o XCOM, ele vem de lá de trás. Eu tava vendo aqui, ele vem de lá de trás. A galera que tá me ouvindo sabe que manja o que eu tô falando. Eu fui descobrir XCOM recentemente. Comecei a jogar XCOM recentemente. Resumindo, o que tem a ver isso que eu tô falando? No XCOM tem uma missão que é justamente isso, cara. Você capturar um negócio lá que ele é controlado pela mente, porque o XCOM, o enredo do XCOM é esse. A Terra foi invadida e a gente tá sendo a resistência. Conforme eles vão fazendo pesquisa, eles descobrem que o que tá controlando e o que tá conseguindo localizar nave, fazer as invasões de maneira correta, e o que tá conseguindo esconder uma nave-mãe gigante no meio do planeta é a capacidade mental dos seres. Até uma hora que você consegue capturar esse dispositivo, só que ele só consegue ser ativado por alguém que tem a capacidade psíquica. Para você ativar isso, você cria um departamento de pesquisas psíquica, ou melhor, você cria um centro de consciência e vai fazendo testes de soldado para soldado. Alguns soldados dão certo, outros não. E aí, a hora que você pega um soldado que dá certo, é a hora que você ativa esse dispositivo e você encontra a nave-mãe que está causando todos os problemas. Então, é a vida imitando a arte, vamos falar assim. E a gente já teve essa prova algumas vezes. Né? O XCOM é um jogo fantástico pra galera que gosta. É um jogo de ET e tal, ficção, meio guerra. Mas ele tem essa premissa, cara. A mesma premissa. Criar um departamento, fazer testes. Como seria o recrutamento? O recrutamento seria dentro do próprio exército.
Pessoas que mandam bem no exército, eles falam, cara, ó, aquele cara ali é muito bom. Vamos ver como é que é desenvolver a capacidade psíquica dele. É dessa forma, né? Só que lá eles usam um dispositivo tecnológico todo avançado, tipo a cabine do Capitão América, né? Coloca a pessoa lá dentro e aí acontece o negócio. É uma possibilidade. Bom, Guto, mas além de coisa militar e pesquisas pra detonar com o mundo, tinha um centro médico, cara. Olha lá. Tinha uma parte... Tinha uma UPA. Tinha uma UPA no negócio ali, né? Então, o que era o centro médico? Criação de um banco de dados abrangente sobre efeitos fisiológicos e médicos de veículos aeroespaciais avançados nos Estados Unidos. Cara, aqui já quebra tudo, né? Aqui... Por que eu vou fazer um negócio que vai ficar vendo o efeito fisiológico? E tinha um item dentro do ATIP que era igualzinho isso aqui. Era igualzinho. Era a mesma coisa. Que falava do efeito biológico e tal. É que lá eles estavam colocando isso como objetivo e como um projeto de pesquisa. Aqui eles estão falando criação do banco de dados. Incluindo exames de ressonância magnética, análises de sangue, testes genéticos, entre outros. Equipe de resposta rápida composta por médicos cientistas internos para realizar exames e integrar dados. Monitoramento e testes de membros da família após interação com AAVs, né, com os veículos aéreos espaciais. Ou seja, você foi abduzido? Você foi levado em uma nave espacial? Fala com a gente. Plano de saúde família, né? Isso. Fala com a gente. O nosso plano de saúde cobre esse tipo de situação. Nossos médicos irão até a sua casa fazer testes com a sua família e detectar se algum deles está contaminado ou está fadado a também ser abduzido. Contrate o nosso sistema, contrate o nosso convênio UFO. Convênio... UFOMED. Realização de testes cognitivos e outros em indivíduos envolvidos na pesquisa. Ou seja, a pessoa de repente teve um contato, alguma coisa, falar, vamos lá, vamos testar essa pessoa que de repente ela adquiriu alguma habilidade. Criação de infraestrutura interna, organização e contratação de especialistas para examinar espécimes biológicos, criação de banco de dados sobre efeitos fisiológicos e médicos de AAVs em outros países. Cara, joga na nossa cara que vocês estão pesquisando tudo quanto é país, velho. Esfrega na nossa cara. Joga mais na nossa cara. E, cara, ainda bem, imagina se esse documento, se anda esse negócio. Pois é, cara. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito. E aí esse documento sai com esse negócio andando. Mano, ia ser o regaço. Nossa. Ia ser o disclosure descontrolado. Puro, sim. Porque, cara, efeitos fisiológicos e médicos em pessoas que tiveram interação com os veículos. Isso aqui eu acho muito legal, cara. Equipe de resposta rápida, composta por médicos para realizar exames integrados. Tipo, imagina, ficou sabendo, teve um... Isso me lembra meio em Black da saúde, sabe? É. Apareceu o negócio lá, vai todo mundo correndo, te dá uma injeção, depois apaga a tua memória, sabe? Teste nas famílias, cara. E outra ali, né? O outro... Acho que o item mais interessante ali, né? Criação de infraestrutura interna, organização e contratação de especialistas para examinar espécimes biológicos. Cara, é muito... Vai chegando, né? É igual o ATIP, né? Vai chegando no final do documento, a gente fica incrédulo de ler o que tá escrito, porque você fala, eu não acredito. Tipo, esfrega na nossa cara. Esfrega na nossa... Termina, então. Fala, não, gente, ó... Ó, não é por nada, não. Ó, a gente já teve o ATIP, teve tem o ARO agora, teve a Força Tarefa. Podem ter tido os outros projetos antes de todos eles. Teve mas cara, teve Blue Book, teve o MK Ultra, teve Projeto Sign, Projeto Grudge. O que me garante que hoje não tá, agora chegando pro final, a gente fala, pô, mas os caras simplesmente eles só estão falando, ó, parece que eles soltaram um documento pra mostrar um projeto que poderia ter acontecido, mas quem conhece a história do ATIP, ARO,
e todo o resto, já começa a olhar e falar assim, tá, então se antes estava rolando essa pesquisa e por várias vezes eles tentaram continuar, provavelmente esse tipo de pesquisa tá rolando. E isso que atravanca um pouco o progresso das coisas, né? Porque os cientistas contratados, o critério para contratar os caras não é o melhor cientista, mas é o cientista que sabe guardar segredo melhor. É o cara que é mais discreto. E além disso, eles não podem trocar figurinha, não podem trocar informação. Agora, do outro lado, os inimigos deles já são países mais autoritários, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eles montam os projetos lá e você vai ficar trabalhando nisso aqui e fique quieto. Senão você cai da janela. Então, é provável que seja mais rápido, talvez, o avanço nas pesquisas do outro lado. Então, sabendo disso, no contexto que o mundo está hoje, cara, de nova Guerra Fria, quase virando Guerra Quente aí e tal, é impossível os caras terem parado de pesquisar isso. Eu acho que o que talvez tenha acontecido é eles pegar tudo que foi descoberto pelo ATIP aí, fechar o ATIP, ficar com as informações, mandar embora os cabeça, né? Falar, ó, os cabeça aqui que mandam no negócio, vocês não mandam mais nada. Montar um outro projeto fechado, manter alguns cientistas, como eles fizeram no projeto Manhattan lá, né? Pegaram alguns cientistas do projeto Manhattan, que já estava pronto, e introduziram na pesquisa de UFO lá atrás. Porque os caras já estavam meio que entendendo como é que funcionava a questão da compartimentalização. E seguir com os estudos. Os caras não iam parar, velho. Não iam. Eles não podem. Não é que eles não iam querer, eles não podem. Bom, depois dessa paulada aí na cabeça, vamos pro último centro de pesquisa aqui, que também é interessante. Centro de Educação. Tem uns itens interessantes aqui. Ó. O Centro de Educação, ele criaria um recrutamento e treinamento de voluntários para melhorar as capacidades do Centro de Coleta de Dados. Treinamento investigativo interno fornecido pelo Centro de Educação. Os voluntários podem auxiliar equipes internas de investigação e fornecer conhecimento sobre eventos locais. Reembolso de despesas incorridas pelos voluntários, incluindo o uso de automóveis pessoais, hotéis, alimentação, entre outros. Fornecimento de treinamento complementar para a realização de seminários em bibliotecas e faculdades locais e manutenção de bibliotecas sobre tecnologia UAP e fenômenos associados, disponíveis para a comunidade acadêmica. Cara, isso aqui seria muito legal se isso aqui acontecesse, velho, porque os caras estariam formando ufólogo, né? Pra trabalhar pro governo. E é o que eu pensei, foi exatamente o que eu pensei. Cara, se a gente pegar esse guia aqui, a gente cria uma faculdade de ufologia. É isso aqui, esse é o conteúdo programático do negócio. É exatamente isso. Seria a UniUFO. Isso. Era isso que os caras... É o CONAUFO, né, no caso. CONAUFO. Então, velho, ó, os caras estariam criando uma rede de ufólogo para trabalhar para eles, que estariam espalhados pelo país, em vários estados. E esses caras estariam... Tipo, quase o que o CIPEX tem intenção de ser, né? Tipo, tem um pessoal lá no Paraná, aí a gente tá aqui em São Paulo, tem uma galera em Minas, Rio Grande do Sul. Ó, aconteceu uma coisa aqui e tal. O pessoal troca informação. E eles iriam abastecer o centro de coleta de dados. Cara, falar pra você, essa parte, na boa, eu fosse o Aro, pegava esse item e dava andamento com ele, porque sabe qual que é o cerne desse ponto? Recurso para estudo. Qual que é o maior problema que a gente enfrenta hoje na ufologia para pesquisa? Inclusive é o que a gente cita dentro do CIPEX, sempre que a gente conversa, e entre as nossas conversas paralelas também. Qual que é o problema do ufólogo hoje? O ufólogo ele não tem recurso, cara. O ufólogo ele tem que colocar do próprio bolso, contar com a ajuda de outras pessoas, contar com o apoio. Fazer uma ONG, né? Ufólogos por amor. É isso. E aí, o que eles estão fazendo aqui é gerar um recurso dado pelo governo para você criar uma rede de multiplicadores. Então, o ufólogo mais experiente em ensinar a galera mais nova, e isso em tudo, né? A gente tá falando ufólogo aqui, mas eles iam criar uma galera para fazer parte do centro de coleta de dados. Eles iam chamar esses caras de analista, né? Isso. Analista voluntário, né? Isso. E ia dar recurso para esse pessoal. Falar, você quer
Você quer mesmo viver disso? Beleza, então pelo menos a sua gasolina, a sua estadia, a sua comida a gente consegue pagar. Que da hora, hein? Pô, ia ser da hora de... Ó, porque assim, ó, é voluntário. A galera seria voluntária. Então, do mesmo jeito do ufólogo nosso aqui, seria totalmente voluntário. Só que pelo menos o recurso de viagem, estadia e alimentação tá garantido. Ó, dá pra viver de ufologia, cara. Dava pra viver de ufologia. Porque é só isso. Mantém seu trabalho durante a semana. Isso, final de semana, pega o busão e vai dar um rolê ali pra Minas, tudo custeado. Vamos lá pra Roswell ver o que tá rolando lá. Ó, tem um bezerro. Tá só a capa do bezerro. Tá só a capa do bezerro no meio do pasto lá. Pronto, pega o busão, desce, tá tudo custeado, tudo maravilha, tudo patrocinado. Você não tem que ficar sofrendo. Pô, ia ser excelente. Esse item aqui poderia existir neste exato momento. Eu estaria me voluntariando. Mas com tudo isso, meu caro Gustavo Cornacchione, com tudo isso, infelizmente, acabou não o episódio, acabou o Kona Blue. Foi o fim do Kona Blue, cara. Em 12 de dezembro de 2011, é o que se fala, né? A vice-secretária do Departamento de Segurança Doméstica, Jane Lute, que nome interessante, né? Jane Lute, através do escritório de controle de programas com acesso especial, enviou um memorando à chefe de ciência e tecnologia do Departamento de Segurança Doméstica, informando que a proposta de programa de acesso espacial Kona Blue, iniciado em junho do mesmo ano, deveria ser encerrada. Como justificativa, a vice-secretária Lute alegou que, abre aspas, faltava justificativa para a necessidade de criação de um programa de acesso especial, fecha aspas. Ou seja, criaturas de outro planeta, viagens interplanetárias, viagens interdimensionais, leitura de mente, armas, tecnologias e medicina avançada não foi o motivo suficiente para aceitarem que andasse com o Kona Blue. E adversários estudando a mesma coisa. Né? Se isso não é motivo, eu não sei mais o que é. Enfim, meus amigos, nesse 12 de dezembro de 2011 foi o fim de uma história que não aconteceu, o fim do Kona Blue. Se ele tivesse rolando, provavelmente a gente não estaria falando dele, porque jamais isso ia chegar ao nosso conhecimento, a não ser que a gente fizesse parte, porque é uma bomba, hein? É uma bomba. Então, o David Grush, na entrevista que ele deu pro Ross Coulthard e também na audiência lá do Congresso americano, ele disse que quando ele estudou a Força-Tarefa, quando ele fez parte da Força-Tarefa UAP, ele cita que ainda existem iniciativas em atividade. O Ross Coulthard, 6 dias atrás, no canal News Nation, né, ele disse que o escritório do diretor-geral de inteligência dos Estados Unidos, assim, você tem a CIA, você tem as agências de inteligência, aí tem o escritório do diretor-geral, né? As agências de inteligência estão debaixo do escritório do diretor-geral de inteligência. Perguntaram para ele sobre o Kona Blue, né, depois que saiu essa história, né, que o Aro falou que o Kona Blue foi proposto, mas que não andou. Perguntaram se ele queria fazer alguma declaração, ele falou, sem comentários. O cara falou, não tem comentários a fazer. O A-Tip existiu de 2007 a 2012. A gente ficou sabendo dele só em 2017, 5 anos depois. Esse documento do Kona Blue, ele foi classificado em 2012, né, no fim de 2011, né, dezembro, né? Em 2012 ele se tornou confidencial e ele foi colocado para ser desclassificado em 2036. Aí entra o mistério, né? Por que falaram do Kona Blue e mostraram esse documento agora? Por quê? A gente sempre ficou sabendo, o projeto Sign, ele se tornou público depois que ele acabou.
O projeto Grudge se tornou público depois que ele acabou. O projeto Blue Book, ele se tornou público em andamento, mas ele se tornou público bem depois do que ele já estava funcionando. O A-Tip se tornou público depois que ele acabou. Só a Força Tarefa UAP foi criada de forma transparente e depois o Aro. É transparente? Transparente assim, falaram que ia fazer. E falaram, mas não anunciaram muito, né? Só da Força Tarefa UAP que eles começaram a anunciar que estavam fazendo. Eu acho bem provável que esse negócio aí, ou o Conablu ou alguma outra coisa, meio nesses moldes, exista. Porque assim, cara, pô, pesquisa de coisa avançada. Meu, é aquele negócio, Guto. Pra quem tá ouvindo a gente, dando um spoilerzinho pra vocês do que tá pra vir por aí, vai vir um episódio logo sobre uma... Eu não vou falar o nome, quem conhece, pega aí, mas a gente fez um episódio sobre um dos personagens mais emblemáticos e importantes da ufologia mundial. E esse personagem, ele fala sobre isso. Ele fala que a gente precisa tomar cuidado e que se dependesse dele, toda essa informação já estaria no nosso alcance para a gente poder se preparar e se defender do que pode estar vindo, não só de outra dimensão ou outro planeta, mas também de outros países, porque os outros países também estão pesquisando isso. Isso ele fala na década de 90, de uma coisa que ele viu na década de 60, 70. Ou seja, não é possível em sã consciência que um governo tão patriota quanto os Estados Unidos, tão bate no peito falando que nós somos uma potência militar e tudo mais, os caras simplesmente... tão disposto a se defender, né, cara? Isso, eles não vão fechar o olho pra isso. Eles não vão deixar os outros passar na frente deles com tecnologia de engenharia reversa, de recuperação, ou sequer revelar ou descobrir isso antes que eles. Então, com certeza, cara, a gente dá certeza é errado pra caramba. Mas é ser muito ingênuo a gente falar que não existe um programa nesse naipe acontecendo. A não ser que eles chegaram em algumas conclusões e viram que tudo que tá aqui não é nada disso. É tudo diferente. E aí, o programa que tá existindo agora, ele foi por um outro caminho, foi por uma outra ideia, e aí simplesmente o Conablu, a ATP, foi tudo descartado. Não chegou em lugar nenhum. A não ser isso. Mas eu duvido muito, cara, que não existe... um programa semelhante a esses não acontecendo agora. Eu duvido demais. Cara, a gente tem que entender também que, assim, poder, ele é também a imagem do poder, né? O poder que você tem, ele, às vezes, depende muito da imagem de poder que você passa pro teu competidor. Então, assim, quanto menos o teu rival souber, talvez, seja melhor. Porque... Se ficar claro para ele que você tem uma certa tecnologia, uma certa capacidade, isso pode instigar ele a olhar para o mesmo que você olhou. Opa, ele estudou isso, pô, eu vou estudar isso também. Ou se você deixar claro para ele que você não tem, isso pode instigar ele a falar, opa, ele não tem? É aí que é o calcanhar de Aquiles do cara. Então, assim, setor de inteligência e contra-inteligência é você obter informação do teu inimigo e você confundir ele, enganar ele. Então, por isso tá muito esse segredo, né, cara? Por isso que eu acho que realmente assim, é muito difícil os caras virem a público e... Tanto a China, acho que se os caras, algum outro país aí, rival dos Estados Unidos, acho muito difícil os caras simplesmente virem aparecer e falar, nós temos, sabe? Porque é meio que aquela velha história da floresta escura, né? Fica na tua, que eu fico aqui, ninguém, sabe, não vou falar porque posso despertar alguma coisa perigosa. Não mexe no meu, sabe? Quando mexe no seu e tá tudo certo. Sabe. Agora, eu acho que uma coisa que me desperta muita curiosidade, eu já comentei até no nosso grupo lá de apoiadores, né? Que esse jogo que eles estão fazendo, eu acho muito curioso, porque vai o Kirkpatrick, vai... o diretor da NASA, vai o diretor do Aro, os caras lá, tudo. Na frente das câmeras eles negam, na entrevista eles negam, as declarações que vão virar manchete eles negam, porque é isso que vai cair na massa, né? É isso que o jornal da TV aberta vai colocar, é isso que o jornal na internet vai colocar, aquela manchete,
E é isso que a maioria das pessoas que não se interessa pelo assunto vai ler a manchete ali e tal. Agora, ao mesmo tempo que eles estão negando na frente das câmeras para a massa, no conteúdo ali do negócio, no miolo da coisa, eles soltam as informações, velho. Só que quem vai pegar isso aí, quem vai ler e vai chegar nisso aí, é aquele pessoal que está interessado no assunto. E que, de certa forma, na maioria das vezes, é o pessoal que já tá meio com uma ideia mais ou menos formada a respeito desse assunto. Que tem alguma coisa ali. Então, isso me dá a impressão de um certo disclosure controlado, sabe? De, eu apresento aqui, tem um time de denunciantes, e eu apresento aqui... Eu tô sendo bem conspiratório agora, mas dane-se. Tem um time de denunciantes aqui, eles estão falando, e aqui agora tem um órgão do governo que tá negando. E talvez esses dois lados estão sendo direcionados pelo mesmo lado, né? Pro mesmo caminho. Pelo mesmo órgão, assim, sabe? Digamos, tem um mesmo órgão, ou entidade, ou governo, ou sei lá, que tá fazendo, você vai vir aqui, você vai falar isso aqui agora você aqui vai negar, só que quando você negar, você vai soltar isso aqui, pra você alimentar a teoria da conspiração na cabeça do outro lado. É um teatro. E tal, e é um teatro, cara. O negócio vai andando e vai avançando. De pouquinho em pouquinho, o estigma vai meio que caindo, né? Vai chegando gente aí que vai criando podcast, vai estar falando sobre o assunto, e a pessoa que não se ligava nesse assunto, de repente tá ouvindo 25 episódios do podcast, sabe? E tá mostrando para o amigo. E de repente o negócio aquele estigma que tinha todo lá vai diminuindo. A impressão que me dá é essa, cara. Até que chega uma hora que é uma coisa que a gente sempre debate também, né? Aí se alguém chegar neles e falar assim, pô, mas como assim vocês nunca falaram sobre isso? Como nunca falamos? Não. Olha lá, ó, no Congresso a gente falando sobre isso. Olha lá, ó, nos livros a gente falando sobre isso. Olha esse documento aqui. Olha o Aro lá, cara. Você consegue ter acesso, tem toda a documentação do Aro lá. Olha o relatório do Aro. A gente falou que 93% dos negócios que a gente investigou, a gente não sabia o que era. Mas tinha 7%, Ó a força-tarefa lá que viu em 7 anos, viu 144 OVNIs e dos 144, 143 eles não sabiam o que era. Mas o que chega, o Aro lançou aquele relatório dele, né? Em fevereiro, fim de fevereiro. Aí ele lançou aquele relatório e abriu cabine de imprensa só para 5 canais. CNN, BBC, ABC e tal. New York Times e blá blá blá. No dia seguinte, os jornais do mundo inteiro replicaram as matérias desses canais. Aqui no Brasil, o UOL, o Globo, o G1 e tal, você abria a matéria, tava ali, que era a republicação dos... Os caras não tinham tempo de ter feito aquilo lá. E eles não têm capacidade, não têm conhecimento e capacidade. Não estão acompanhando de perto. Pra opinar, né? Pra dar uma opinião, de fazer uma resenha, ler o texto e dar uma opinião. Aí sobra pra gente meros podcasters boca aberta, né? Mas... Aí, assim, os caras vão lá, chama 5 canal. Esses 5 canais são replicados pelo mundo inteiro só com uma notícia. Diretor de órgão de investigação de UFOs do Pentágono nega a existência de OVNIs. Isso basta pro resto do mundo. Pro cara que tá, sabe, preocupado com a conta, com o boleto. Não que a gente não esteja, puta, só tô preocupado com isso. Mas assim, o cara que não tem relação com esse assunto, tal, ele vai ler aquilo lá, só vai estar confirmando uma coisa que ele já sempre pensou. Agora, vão ser poucos que vão atrás de pegar aquilo ali e... Não, pera aí, deixa eu ler o que tá falando isso aqui. Aí quando você lê, fala, opa, pera aí, mas você tá dando uma manchete, mas aqui eu tô vendo outra coisa, entendeu? Nisso, meus caros ouvintes, é episódio comprido que você queria? Então toma, só nós dois. Só nós dois falando disso, só nós dois. Mas quando fala desses projetos, assim, é o ponto onde eu e o Guto, vocês sabem muito bem, é o ponto onde eu e o Guto, a gente gosta bastante de falar. Então acabou ficando um episódio além da conta aí, mas tá explicado pra vocês o que poderia ter sido o Kona Blue e fica aí os questionamentos, né? Será que temos ainda
um programa sobre isso? Será que algo ainda desse jeito está rolando ou simplesmente abandonaram? Você pode muito bem responder essa pergunta nas nossas redes sociais, no nosso Spotify, no nosso YouTube. Se você acha ainda, né, que tem alguma coisa, você acha que o Brasil de repente tem alguma coisa voltada a isso e ninguém tem conhecimento, e daqui a um tempo a gente vai acabar conhecendo, né? O Brasil já teve Cioane, que era parecido com isso e depois não existiu mais. Então, quem sabe o Brasil também não tem o órgão dele e a gente acaba não sabendo, né? E se você gostou desse episódio também, deixa o seu recado, deixa o seu feedback. A gente sempre tenta fazer esse trabalho completo, o máximo possível para vocês, mas principalmente a gente tenta se divertir. Eu e o Guto, a gente sempre tenta se divertir fazendo aqui pra gente sempre ter essa vontade de continuar. Considerações finais, meu caro Gustavo Cornacchione? Tô com fome, quero jantar. Maravilha. Então, boa janta para você, meu caro Gustavo Cornacchione. Boa noite, bom dia, boa tarde para você, caro ouvinte. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. O convênio lá, ele tá incluso no plano a retirada de sondas anais. Ai, cara. Vai lá. Continuando. A quinta série saiu aqui. Segura. Continua aqui.